Ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita no céu. Aí aqui, dentro do contexto bíblico, é chamada de escatologia. Se lembra daquela obra que você fazia lá, há 20 anos atrás? Então, ainda bem que eu não dou mais aula, né? Mentira, eu dou sim. Então, no momento em que fala, ele sentou à direita, quando ele se esvaziou da sua glória, ele trouxe a sua divina. Então, quando ele subiu, ele levou a nossa humanidade. Se ele sentou à direita do Pai, a nossa humanidade se encontra à direita de Deus. Por isso, quando nós oramos no Espírito, por Jesus Cristo, nós sentamos com Ele diante do Pai. Escatologia. Quando você ora, neste momento, você encontra a sua humanidade em Cristo ao lado do Pai. É maravilhoso, né? Vocês já tinham pensado nisso? Você não está orando nas paredes, está orando ao vento. A sua oração tem o endereço certo. Quando você precisa botar uma carta no correio, a primeira coisa que pergunta é o CEP. Né? Se o CEP está errado, pergunta o seu endereço. E depois, a quem é desse? A nossa oração também é assim. Só que nós não pensamos desta forma no momento em que nós estamos orando. A sua oração tem o destino certo. Tem o endereço, que é o céu. E quem apresenta a sua oração nesta manhã é o Espírito Santo. Porque nós não rezamos como convém. Nós até desejamos fazer uma bela oração, mas às vezes nos falta a palavra. Ou então a gente chega em casa e diz assim, faltou isso. Você acha que faltou? Aí entra a ação do Espírito Santo. E o Espírito de Deus que é derramado sobre nós, ora em nós e por nós, com gemidos inefáveis, na presença do Pai. E rezarmos a presença do Pai, por Jesus Cristo, significa: Pai, em tuas mãos nessa Eucaristia eu entrego o meu espírito, para que o Senhor renove, ressuscite, como fez com teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que falar isso no mundo espiritual, você não imagina a força que você está tendo. Quando o anjo anunciou a encarnação do Verbo, causou todo um rebuliço, não é isso? Quando Jesus ressuscitou outro, não é assim? Que é esse mesmo anjo que diz: ele já não está entre vós, ele foi para o Pai, mas ele enviará o mesmo Espírito do Pai que o ressuscitou. Quando você diz o Espírito que habita em meu peito, que foi derramado sobre toda a carne, que traz o Cristo por inteiro, é esse Cristo que está dizendo: eu não preciso das mãos humanas para me tornar mais que vencedor em todas as adversidades. Eu preciso apenas de uma coisa que às vezes eu acho que tenho, e
se unindo à Assembleia, né? E viram o reino de Deus a nosso favor. Você já imaginou quantos anjos, quantos arcanjos nesse momento vocês estão invocando? Que maravilha! E é nesse momento que não tem ninguém morto, porque todos já fazem parte da ressurreição. É nesse momento que eu e todos aqueles que têm a sua mãe falecida se unem à pátria celeste. É nesse momento, né, que pela força do Espírito Santo nós podemos tocar nas vestes do Senhor e dizer: Senhor, hoje eu toco pela fé, mas aquela que foi constituída como mãe toca pela realidade da plenitude celeste. Por isso, né, você não perdeu alguém para o céu. A gente só perde quando a gente nunca mais vai encontrar. Só perde quando nunca mais vai encontrar. Mas quando a gente sabe o endereço aonde aquela pessoa se encontra, a gente não perde. A gente simplesmente diz até breve. Né? Então, aquelas que nos precederam é um até breve. Um até breve porque a nossa visão não é uma visão beatífica. Nós não temos o olhar pleno celestial, mas o olhar daquelas que já fazem parte da ação gloriosa de nosso Senhor. É chamada de intercessores. E aí, padre, como que isso pode acontecer? Você chega diante de São Sebastião, e aí você começa a pedir. Ele não foi homem como nós? Não teve tristeza? Não foi açoitado, maltratado? Deve ter tido muita raiva em alguns momentos, porque senão ele seria anjo, não seria homem, né? E ele não se tornou santo? E intercede por você que nunca te viu? Agora você imagina aquela que te gerou no ventre materno, chorou com você quando você teve dor de ouvido, chorou com você quando você teve cólica, chorou com você quando você teve fome. Não vai ser sua intercessora? Está tudo errado se isso não acontecer. Está tudo errado. Mas se aquela que foi capaz de sofrer com você é capaz de nunca te abandonar, é eterna na nossa vida. É eterna na nossa vida. Vocês tiveram a oportunidade de passar ali na capela do batismo, vocês vão ver que um pedestal, mas ele tem um sentido de um cordão umbilical e é aberto como se fosse um ventre materno para o alto. Todos nós trazemos a lembrança desse cordão umbilical. Basta você ir tomar banho que você vai ver que está lá o céu. Todos nós. Uns acham mais bonito, outros acham mais feio, mas lá está. E esse cordão umbilical, ele gera-nos duas vezes. O primeiro, pela placenta. Por mais que você queira renegar, vai ser sempre sua mãe que te alimentou desde o ventre materno. Esse cordão umbilical te liga aonde ela estiver. Por isso, você que é mulher, que ora pelo seu filho, coloque a mão no seu ventre, porque ali ele foi alimentado, né? Ali ele recebeu as primeiras orações. E aonde ele estiver, ele vai ser incomodado pela força do Espírito Santo. E depois, aqueles que partiram continuam numa ligação terrestre com uma ligação celeste. Por isso aqui é batismal. O que está preso na terra é aberto para o céu. Temos os nossos pés na terra, porém transcendemos pelo batismo
céus porque somos gerados para o alto e não para simplesmente aquilo que é terrestre. Então hoje, aquela que foi, que é e que será eternamente, isso, a Senhora da sua vida, da sua escuta. Minha mãe ficou 10 anos acamada e foi morar comigo. Quando eu saía para ir trabalhar na Mitra, ou para ir na aula, eu tinha que passar pela porta do quarto dela. Ela não andava mais, tinha poucos movimentos, mas todos os dias ela dizia: Deus te abençoe. E quando eu, antes de se passar, atravessar a porta, ela dizia assim: não vá dormir antes de eu te ver. Porque a mãe sempre quer ter o controle de tudo, E aí, eu voltava e tinha que dizer: mãe, já cheguei. Ela só tinha o relógio pela claridade que entrava no quarto. Às vezes não era nem tão tarde. Ela dizia: hoje você chegou mais tarde. Já jantou? Deus te abençoe. Durma em paz. Então, mãe é aquela que, ainda que ela esteja frágil diante do filho, ela se torna forte. Ainda que ela esteja frágil, ela se torna forte. Ainda que ela não esteja neste mundo, mas o mundo celestial atrás dela presente. Porque para a mãe você vai ser sempre uma abençoada. Todo mundo pode querer falar qualquer coisa de você, mas só ela tem autoridade para dizer. Mais ninguém. Porque só ela sofreu com você e só ela te entendia por ela. Então, hoje celebrarmos também o Dia das Mães significa celebrar o dia de uma heroína, de uma mártir, Quantas das vezes, com dificuldade, ofereceu para você, fazendo sacrifício por si mesmo. É celebrar o dia de uma pessoa que com palavras às vezes nós não conseguimos expressar, mas sobretudo é celebrar o dia da sua, da minha mulher importante. Por isso que quando a gente ouve na Bíblia dizer mulher, infelizmente a língua foi caindo num pejorativo muito grande, mas mulher no contexto grego, cristão, significa senhora, aquela que tem autoridade. Por isso que Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora, mas logo depois ele botou a consciência e foi lá e diz: pega as talhas, enche de água, e fez o milagre. E finalizando, falar de milagre significa nós temos duas formas de viver a vida: pelo acaso, e quem vive do acaso não chega a lugar nenhum, ou pelos milagres. Porque se vivemos dos milagres, a sua vida é um milagre, a sua ruptura é um milagre. E quem vive de milagre respira por Deus, faz dele o seu eixo e deixa com que ele te conduza. Por isso, nós somos frutos de um milagre e não do acaso. O acaso te leva onde você não quer ir. O milagre é só seu, porque o seu milagre nem sempre serve para mim. Pode me ajudar na minha fé, mas o seu milagre é aquele que te faz entrar na intimidade do seu Senhor, o Senhor da sua história e da sua vida. Que nessa Eucaristia